Alô, boa tarde, estamos de volta para mais uma curtinha do professor, nessa segunda-feira, 3 de março de 2025. Sejam todos bem-vindos. Duas notícias importantes hoje à tarde. Há um movimento nos Estados Unidos de parlamentares republicanos que já cogitam a possibilidade dos Estados Unidos saírem da OTAN. Essa é uma das informações importantes da tarde. E a outra informação é que a relação entre Donald Trump e Zelensky está ainda pior do que estava na sexta-feira. Zelensky voltou a falar e ofender Donald Trump, ou pelo menos fez com que Donald Trump se sentisse ainda mais ofendido. E as relações, então, entre Estados Unidos e Ucrânia estão realmente muito críticas nesse momento. Isso por conta do destempero de Zelensky mais uma vez. Bem, vamos à primeira notícia. O senador Mike Lee pediu a retirada dos Estados Unidos da OTAN depois que uma empresa de combustível norueguesa, a Outback Bunkers, parou de reabastecer navios militares dos Estados Unidos em protesto contra o tratamento dado pelos Estados Unidos ao ucraniano Zelensky. A Noruega, vejam só, está impedindo o reabastecimento, uma empresa norueguesa impedindo o reabastecimento de navios militares dos Estados Unidos, que afinal de contas são a cabeça da OTAN e a espinha dorsal também, o cofre também, inclusive. Pois é. A Outback Bunkers acusou os Estados Unidos de encenar um programa de TV de traição durante a visita de Zelensky à Casa Branca, gerando críticas e debates sobre alianças transatlânticas. Inverteu totalmente o que aconteceu na sexta-feira. Donald Trump recebeu e muito bem o presidente Zelensky e se propôs a apresentar um plano de paz. E Zelensky recusou o tempo todo a proposta, a mão estendida dos Estados Unidos. E aí, bem, esse é um exemplo de como eles estão distorcendo a coisa. Eles quem? Claro, um grupo de tecnocratas globalistas sediados em Bruxelas, mas que têm os seus tentáculos em toda a Europa Ocidental, que é, claro, a cada dia que passa, como eu disse de manhã, fica mais óbvio que eles querem realmente a guerra e nenhuma possibilidade de paz, segundo esta falta de entendimento proposital, claro, dizem muitos, por parte desses tecnocratas globalistas. A controvérsia decorre de uma reunião contenciosa na Casa Branca, onde Trump e Vance criticaram Zelensky, o que levou ao fracasso de um acordo sobre minerais e ao aumento das tensões. Donald Trump se propôs a colocar empresas na Ucrânia, dando a Zelensky a possibilidade de um muro de proteção contra a Rússia, porque, afinal de contas, uma vez que empresas americanas operassem na Ucrânia, Vladimir Putin não a atacaria, porque colocaria em risco a vida dos americanos. Essa era a proposta de Trump, que Vladimir Putin, aliás, já havia acenado com a concordância, ainda que, claro, isso seria discutido mais no âmbito financeiro, comercial, porém, só o fato de Vladimir Putin aceitar pelo menos essas bases para uma negociação de paz, haveria sim uma possibilidade real. Mas Zelensky minou uma a uma dessas ofertas de Donald Trump. Os críticos destacam a hipocrisia, nesse caso europeia, os críticos americanos, já que muitas nações continuam dependendo da energia russa, e aqui é que vem, então, uma grande dose de cinismo por parte dos europeus. Muitas nações dependem da energia russa e fazem negócios com russos. Aliás, Donald Trump fez questão de lembrar isso hoje, agora à tarde, no Truth Social. Enquanto os Estados Unidos arcaram com a maior parte do apoio militar financeiro para a Ucrânia. Esse incidente da recusa de abastecimento de navios militares americanos
reacende os debates, ou reacenderam os debates sobre o papel dos Estados Unidos na OTAN, com alguns legisladores, portanto, expressando frustração com a ingratidão europeia e a falta de comprometimento compartilhado com a defesa. Esta liderança parlamentar vem principalmente, ou encabeçada por Mike Lee, como disse, que é republicano de Utah. Ou seja, ele tem muita força, porque, afinal de contas, Utah é forte no parlamento. E isso, claro, colocaria, então, mais uma possibilidade real dos Estados Unidos saírem da OTAN. A segunda notícia importante de hoje, como disse, é esta relação ainda mais conflituosa hoje do que estava na sexta-feira. Vejam só, o presidente Trump, diz aqui o Zero Hedge, reagiu ferozmente há alguns momentos atrás a novas declarações do presidente Zelensky, que disse que vê o fim da guerra com a Rússia como muito, muito distante. Trump tem razão de se ofender, porque ele está fazendo um esforço enorme para acabar com a guerra. E Zelensky também está fazendo um esforço enorme para que as palavras de Donald Trump caiam no vazio, para que o esforço de Trump caia no vazio. Ele quer a continuação da guerra e mais dinheiro, e mais armas. E Trump, como disse na sexta-feira, fazia todo o esforço, primeiro, para estender a mão à Ucrânia, e segundo, para criar condições para um acordo de paz. Bem, é claro, então, que depois dessa frase de que o fim da guerra está muito, muito distante, Trump ficou enfurecido. Diz a matéria que Zelensky até, inclusive, acrescentou que espera continuar recebendo apoio americano, o que pode ter deixado Trump ainda mais enfurecido, porque há uma lógica perversa nessa história. A matéria diz que, apesar da explosão na Casa Branca na sexta-feira passada, na qual o vice-presidente Vance o acusou de ingrato, Zelensky continua dobrando a aposta. Bem, se Zelensky diz que a paz está muito, muito longe e acrescenta que a relação com os Estados Unidos continuará recebendo, ou melhor, a Ucrânia continuará recebendo todo o apoio dos Estados Unidos, quer dizer, para muitos analistas próximos de Donald Trump, que Zelensky está considerando uma América ou os Estados Unidos pós-Trump. Ou seja, pode ser que esteja acreditando que Trump não ficará muito no governo, ou então estaria negociando com um governo paralelo, estaria negociando as mesmas bases do passado, ou seja, do governo Biden, com o mesmo governo Biden, só que agora diretamente nas sombras, ou através das sombras. Se fosse eu, Trump, claro, ficaria ainda mais enfurecido com esta segunda premissa de Zelensky. Disse Zelensky literalmente: acho que o nosso relacionamento com os Estados Unidos continuará, porque é mais do que um relacionamento ocasional. Acredito, disse ele, que a Ucrânia tem uma parceria forte o suficiente com os Estados Unidos da América. Isso, claro, para continuar recebendo ajuda. E aí diz aqui o Zero Hedge que essas foram algumas das observações apresentadas no artigo da Associated Press, destacado em uma postagem no Truth Social por Trump hoje. Então, o que disse Trump enfurecido no Truth Social? Abre aspas. Esta é a pior declaração que Zelensky poderia ter feito, e a América não vai tolerar isso por muito mais tempo. E aí ele acrescentou que esse cara, em relação a Zelensky, ou referindo-se a Zelensky, esse cara não quer que haja paz enquanto tiver apoio da América. Bem, em relação à chamada hipocrisia europeia, Trump publicou também o seguinte, abre aspas, a Europa gastou mais dinheiro comprando petróleo e gás russos do que na defesa da Ucrânia. De longe, disse ele em caixa alta, fecha aspas. Bem, aqui para Trump estava muito claro o jogo. Os Estados Unidos forneciam dinheiro,
para a Europa, para a Ucrânia, e a Rússia continuava fornecendo combustíveis para a Europa, que queria sugar os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, destruir a Rússia ou fatiá-la para as suas grandes corporações. É isso que ficou muito claro para Trump. E é isso que Zelensky continua defendendo. Ele defende a manutenção desse esquema. Mas parece não vai durar muito. Aliás, a pressão para Donald Trump sair da OTAN já começou. E a pressão também para não conversar mais nada com a Ucrânia enquanto Zelensky for presidente parece estar também se concretizando. Mas tem outro detalhe nessa história. Na medida em que o tempo passa, Zelensky ficará ainda mais agressivo por causa do desespero. Os Estados Unidos não enviarão armas de acordos fechados ainda no governo Biden. Isso está congelado. Daí porque talvez a Noruega ou essas empresas não queiram abastecer navios americanos, porque afinal de contas as armas e o dinheiro que foi combinado com Biden não só não chegou, como talvez não chegará. Para terminar, uma novidade aqui, uma pesquisa dos 2 meses de Donald Trump diz que a popularidade do loirão está maior do que já esteve no passado, está maior do que nunca. A matéria diz que a popularidade de Trump está aumentando 2 meses após o seu retorno à Casa Branca. Desde que assumiu o cargo, ele não perdeu tempo em cumprir suas promessas de campanha. Seu ritmo rápido de cortes de gastos, políticas agressivas de deportação e postura política externa linha dura parecem estar ressoando com o povo americano. De acordo com uma nova pesquisa do Daily Mail, o índice de aprovação do presidente Trump subiu 1 ponto percentual nas últimas 2 semanas, atingindo uma alta histórica de 54% em meio a um sentimento nacional profundamente dividido. Os eleitores mais jovens impulsionam notavelmente o aumento na aprovação. 56% dos que têm entre 18 e 29 anos agora expressam aprovação acima dos 51% de apenas 2 semanas atrás. Então isso aí, mais uma preocupação para os globalistas, para aqueles que querem derrubar Donald Trump ou que querem que ele mude a sua política em relação à Europa, à Ucrânia e à Rússia. Não vai rolar enquanto Trump tiver toda essa popularidade. O povo entendeu o que está em jogo, entendeu a proposta de Donald Trump e está novamente endossando os seus projetos, os seus planos e as suas ações. Está ruim para os globalistas nesse momento, mas é aquela história. Está ruim, mas também está perigoso para todo o mundo. Pois é. Bem, por enquanto é isso. Amanhã eu volto, se Deus quiser. Espero vocês. Até lá.